Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um episódio emocionante do Profissão Cristã. Esse é o episódio 7, hein? Olha. Convidado de honra aqui no episódio 7, o número da perfeição, hein? Olha só, já vou falar quem é o meu convidado, vocês já estão vendo aí. Mas o meu convidado, além de ser amigo de longa data, a gente vai falar sobre isso. Ele é formado em administração de empresa e, como eu, ele ama teologia, né? Aliás, ele estava falando, né? A nossa geração parece gostar mais de estudar a Bíblia, né? Até porque a gente cresceu nesse ambiente, mas os cara velho igual nós, assim, próximo dos 40, né? Calma lá. Mas o homem também não para, né? Então tá fazendo MBA em gestão de processos e tá fazendo uma pós em psicanálise. Acho que já é para tratar tanta coisa que ele tá fazendo. Por quê? Ele trabalha com o pai dele, são empresários, ele possui uma empresa de automação industrial e há 7 anos plantou a igreja Culto Ar. Gostei muito bem desse nome aí, na cidade de Itu, maravilhosa cidade de Itu. Que saudade de Itu. Você é natural de lá, né? Você é natural daí, né? De Itu. Pô. E há 7 anos plantou a igreja, então, e ele é pastor dessa igreja, então, né? Vamos honrar o pastor aqui presente. Já eu falo o nome dele, vocês estão lendo aí, mas pera um pouquinho, que ele é casado com a Sara e é pai do Miguel, que eu ainda não tive o prazer de conhecer. Então, com vocês, pastor Wesley Fontolan. Muito obrigado, querido, por você estar aqui. Ô, João, muito obrigado, cara. Obrigado pela honra aí, pelo convite, né? Me senti muito lisonjeado e já faz algum tempo aí que eu admiro seu trabalho, te acompanho até mais ali pelo LinkedIn, né? E, cara, muito feliz de estar aqui. Que Deus nos abençoe e o Espírito Santo de Deus possa guiar o nosso papo aí, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu faço, claro, né, o podcast, o Profissão Cristã, é para fortalecer a fé dos nossos irmãos, né? O testemunho fortalece muito a fé, né? Mas, cara, tem sido tão abençoado, porque eu tenho chance de rever uns trutas assim, uns amigos de longa data igual você, né? A gente lembrando da coisa. É que vocês não viram nós aqui relembrando, ficou meia hora relembrando, né, Wesley? Nossa, Relembrando verdade. as coisas antigamente. Histórias muito boas, mas histórias também que não tiveram fins, ou melhor, ainda não tiveram fim, né, Wesley? A gente vai talvez tocar um pouco nesse assunto. Tem alguns amigos que se desviaram, infelizmente, mas a gente crê, juntos aqui, né, querido? A gente crê que um dia eles vão retornar e, como filhos pródigos, como todos nós, eu já tive meu momento de filho pródigo também. Mas para começar, querido, o que é importante aqui é a tua caminhada com Deus, né? Então conta pra gente, como é que você conheceu Jesus, como foi crescer, acho que você cresceu no ambiente cristão, né? Mas como é que foi isso para você? E até conta aí, até de fundar, né, a igreja cultuar e tudo mais. Puxa, cara, uma longa história, mas vamos lá. Os meus pais começaram a frequentar a igreja protestante, vamos dizer assim, quando eu tinha 7 anos, que no caso era a Igreja Evangélica de Pinheiros, da qual você fez parte por muito tempo e tal. E aí comecei a ir com eles e tudo mais. Mas assim, o pessoal brinca aquela expressão, filho de crente não é crentinho, né? E é uma verdade. Então, cara, eu tenho muito claro na minha mente, assim, na minha jornada, o momento onde eu tive de fato um encontro com Deus, né? Então, por muitos anos, eu fui convencido da realidade da igreja, convencido de Cristo, desde os meus 7 anos. Você brincou aí, a gente gosta de Bíblia, eu acho porque a gente talvez seja uma das últimas gerações escola dominical, né? A maioria das igrejas, a minha comunidade mesmo, não tem escola dominical. E, cara, às vezes eu penso e falo, meu Deus, como era maravilhoso, né? A gente tinha que decorar um versículo para chegar lá. A gente era craque em decorar João 11:35, né? Jesus chorou. Então, mas isso nós não Vamos citar o Salmo 119 que a gente tava falando, né? a gente aprendeu a ter medo dele, né? E, cara, eu fui desde os 7 anos e tudo mais, mas quando eu tinha ali 18 para 19 anos, em um retiro de jovens da igreja de Pinheiros mesmo, foi onde eu tive um encontro, assim, sobrenatural com Deus, né? Inclusive, no meu caso, eu lembro do momento exato, a gente estava numa vigília e tal, em um dos dias ali, e eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes. Eu fui tomado por um convencimento de pecado, assim, de quem eu era, da necessidade de um salvador que eu nunca tive antes. Então ali pra mim literalmente foi o meu ACDC, foi ali antes de Cristo, depois de Cristo. E dos 19 anos pra lá, dos 18 pra cá, melhor dizendo, né, começou toda uma jornada de transformação,
como os jovens da minha idade, eu gostava muito de sair pra noite. Aqui em Itu tinha uma balada muito famosa, muita gente de São Paulo vinha aqui pra cá, na Anzu, aqui em Itu, frequentava lá todos os finais de semana e tal. E aí foi um processo de santificação, de transformação, né? Logo em seguida, eu comecei a namorar a minha esposa, quem eu conhecia também já desde criança, a Sara. E a Sara, diferente de mim, ela nunca teve essa peregrinação, ela sempre foi uma pessoa firme na igreja, né? Desde muito pequena, já convertida ao Senhor mesmo, então ela me ajudou muito nesse processo. E aí, quando eu tinha 23 anos, nós nos casamos, né? Um ano antes a gente noivou, tal, casou. E tão logo a gente começou a casar, tão logo a gente casou, aliás, já iniciou um processo na nossa vida de servir na igreja, né? Na verdade, eu me converti ali com 18 anos, cara, com 19 anos eu já estava pregando na igreja, sabe? Assim, foi algo do Espírito Santo de Deus mesmo. Eu tenho até hoje esse caderno em casa. Eu chegava do meu trabalho quando eu me converti, trabalhava numa loja de material de construção dos meus tios, e aí eu chegava dessa loja às 18 horas e eu lia assim a Bíblia, cara, fervorosamente, sabe? Eu tenho um caderno, eu ia escrevendo todas as coisas, aí eu lembro que eu lia coisas que eu escutava o pastor falar na igreja. Eu tenho esse caderno até hoje, cara. Então, isso me marcou muito na época, foi um processo muito intenso. Eu acho que a minha conversão foi um processo muito intenso. Então, isso acabou fazendo com que, pela misericórdia de Deus, eu despontasse, né? A gente tinha um grupo de jovens muito ativo na igreja, muito ativo mesmo. E aí eu comecei a despontar, e eu me afeiçoei muito com essa área da pregação, né? Do ensino bíblico, tudo mais, e aí a jornada começou aí. Mas aí a minha vida nunca mais foi a mesma. Graças a Deus tem sido esse caminho, essa jornada, e até que o Senhor tem nos ajudado, para a glória do Senhor. Então, basicamente foi assim. Aí a igreja, né, respondendo o final da sua pergunta, no ano de 2016, janeiro de 2017, a igreja que a gente frequentava teve um problema bem sério envolvendo a liderança da igreja. E infelizmente, assim, cara, nenhum problema na liderança da igreja, ele nasce de uma hora para outra. Ele é descoberto de uma hora para outra, né? Na verdade, assim, acho que é a liderança de forma geral, né, João? No mundo corporativo e tal, quando você tem um líder que tá com algum tipo de problema, os liderados são atingidos diretamente por isso, né? E como nessa época aí, 2016, 2017, a gente já tinha uma posição ali na igreja de liderança, de estar muito envolvido com várias coisas, a gente já liderava o grupo de jovens há 6 anos e tal, a gente estava se sentindo bem cansado. Eu estava passando por psicólogo até por conta da igreja, sabe? Dos encargos que eu tinha ali, e lógico, muitas coisas das quais eu não sabia lidar e geravam gargalos em mim e tudo mais. Então, quando tudo veio à tona, em janeiro de 2017, a gente olhou um pro outro, eu e a Sara. Detalhe, o Miguel nasceu em fevereiro de 2016, então o Miguel não tinha nem feito um ano ainda. Na época eu trabalhava em 3 empregos, trabalhava no meu trabalho, né? Aí eu administrava uma escola de inglês de uma prima da Sara e trabalhava com a doutora Erika Belon também, na parte... A gente pra bem dizer, tinha um negócio pequeno junto, foi bem no início ali e tal, eu ajudava ela com várias coisas. Então, assim, tava bem mal. Aí a gente conversou um com o outro, a gente falou, olha, a gente precisa tomar uma decisão, porque senão, certamente, a nossa família vai acabar se ruindo, mesmo a gente estando servindo a Deus, né? Isso é uma coisa paradoxal, mas a gente tem que ter essa noção, né? A Bíblia fala em Atos, cuida de ti mesmo e das ovelhas do Senhor. Então, o texto é bem pragmático nisso, né? Bem específico nisso. E sem família não tem igreja. E aí nós nos desligamos, ficamos em um tempo em oração. A gente não tinha a ideia de começar uma comunidade de forma alguma, né? Na verdade, eu fugi disso de todas as formas possíveis. Ficamos quase um ano em uma das igrejas aqui em Itu. Foi nessa igreja, enquanto nós estávamos nessa igreja, que a gente começou a receber várias direções de Deus, literalmente, de formas, cara, absurdamente sobrenaturais, assim. Aquela história de um passarinho pousar na janela, literalmente, assim, e começar a falar algumas coisas e tal. E aí foi onde a gente se desligou dessa igreja, conversou com o pastor, explicou pra ele e tal. E aí a gente começou a plantar a nossa comunidade. E literalmente já tinha a Sara, e aí eu virei o Abraão da história, peguei a minha família, saí do meio da minha parentela, né? A gente não conversou com ninguém para começar a igreja, a gente começou orando em casa e tal. E aí o Senhor foi trazendo convicções, direções, coisas que eu nunca tive dentro de mim, e basicamente a gente começou a plantar a igreja dessa forma, né? Aí agora faz 7, 8 anos que a gente tá com a igreja, desde 2018, né? Que a gente tá com a comunidade. A gente é uma comunidade pequena, de mais ou menos 40,
50 pessoas. E, cara, estamos muito, muito felizes aqui servindo ao Senhor. Então, Amém. de forma bem resumida, a história é essa. Mas eu acho que é a tua praia, né, Wesley? Porque tu falou que era pregador desde cedo, né? Então, Sim. não tinha como fugir do chamado, né, cara? Além de uma voz, a gente tava lembrando que você imitava o Silvio Santos, além de uma voz marcante. Claro que você não imitava o Silvio Santos pregando, mas a voz marcante então, penetra mesmo, né? Penetra nos corações, claro que é a unção e principal acima disso, né? Mas a gente tava falando nos bastidores sobre um momento teu que é muito parecido com o meu, né? De que a empresa que nós trabalhávamos, né? Enfim, você na sua e eu na minha, mas já a pressão era tão grande, não só da empresa, mas do contexto que a gente estava vivendo, que deu um piripaque. Conta um pouquinho pra gente esse momento que tu teve, como que Deus te ajudou a sair dessa situação? Então, João, eu em 2011, né, é o ano que eu me casei com a Sara. E assim, cara, eu falo que é o seguinte, eu nunca desejaria passar de novo pelo que eu passei, mas eu consigo perceber pela graça de Deus o quanto isso me transformou, sabe? Então eu acho que, assim, ó, a Bíblia fala em Hebreus, João, você sabe disso, que mesmo Jesus sendo quem ele era, ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Cara, esse texto é muito enigmático, né? Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Então, se o padrão do homem perfeito para desenvolver obediência, sabedoria, há necessidade do sofrimento, que dirá nós, né? O apóstolo Paulo também fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz. E a gente tem um pensamento futuro disso, né? A gente acha que vai produzir. Não, o verbo é no presente. Produz hoje em nós um peso eterno de glória. Então, o sofrimento e o cristianismo, eles andam de mãos dadas, apesar da gente viver no meio de uma geração que tenta desassociar isso, né? Mas não há desenvolvimento no cristianismo sem sofrimento. Na minha opinião, não há desenvolvimento na vida sem sofrimento, né? Pra lagarta lá, sei lá, virar borboleta tem que sofrer, pra gente nascer tem que ter dores de parto. Então, o sofrimento, ele sempre tá ligado com o desenvolvimento, com coisas maravilhosas que vêm depois. Bom, em 2011 eu ia casar, eu me casei com a Sara, né, o ano do nosso casamento, e tinham muitas coisas que eu não sabia, mas já estavam rodando na minha cabeça, no meu subconsciente. Então eu era uma pessoa com um nível de autocobrança muito grande, com um nível de perfeccionismo muito grande, nível de sistemática muito grande. E aí eu era muito novo até, e assim, até hoje em dia, quando às vezes eu vejo uma pessoa assim que é um pouco jovem, eu já até chamo ela pra conversar e falo, cara, deixa eu tentar só te ajudar, porque eu não quero que você chegue onde eu cheguei, né? Porque normalmente quando você tem essa personalidade, esse ímpeto, né, você acaba se desgastando em excesso e isso culmina, né, nas crises e tudo mais, assim como eu tive, como eu sei que você teve também. Então eu tava super bem na empresa, tinha acabado de receber uma promoção, um aumento salarial de 40% do meu salário, tinha acabado de fazer um trabalho sensacional que ninguém na empresa tinha feito. Tava super feliz, né? Ia me casar com a Sara e tal. E aí recebi uma ligação numa sexta-feira que eu ia sair de férias na segunda-feira seguinte. Sexta-feira toca meu telefone lá no consórcio e tal. E aí era a construtora dizendo que o meu imóvel, o nosso apartamento que a gente ia morar, tinha saído 6 meses antes. E fiquei feliz com a notícia e tal, desliguei o telefone, depois passou 1h30, 2 horas mais ou menos, perto da hora de ir embora, comecei a tremer, né, a ter uma convicção de que eu ia morrer, esse era o sentimento que eu tinha, quem já teve crise de pânico sabe disso. E fui levado pra Unimed, né, mediram minha pressão, e aí minha pressão deu, sei lá, 14/9, e a médica plantonista colocou um terror em mim. Então assim, aí, João, começou um processo... Aumentando o pânico ainda. Tanto é que eu tive que ir na Unimed 2 vezes por dia, por uma semana, pra ferir minha pressão. Daí o que acontecia? Eu chegava lá, a minha pressão dava alterada. Tanto é que assim, cara, esse é um problema que eu resolvi recentemente. Todas as vezes que eu ia no hospital, eu falava pra médica, pro enfermeiro ali na triagem, eu falava, olha, você vai tirar a pressão, ela vai dar alterada, né? Ainda elas brincavam, isso aí chama síndrome do jaleco branco. Eu falei, então, deve ser isso que eu tenho, né? E, enfim, aí foi um processo bem difícil, cara. Eu tive, assim... Eu era uma pessoa muito segura de mim mesmo, né? Eu não, antes da crise, eu dava treinamento lá no consórcio para assistentes do Brasil inteiro que iam lá
Nunca me senti nervoso, ansioso, muito pelo contrário, eu gostava de falar. Meu sonho naquela época era viver, talvez, assim, trabalhar falando, sabe? Dando treinamento, Imitando o Silvio Santos. imitando o Silvio. Então, imitava o Silvio Santos, cara, não tinha problema. Eu trabalhei um tempo em rádio, sabe? Aqui em Itu, fazendo bobeira mesmo, imitando o Silvio Santos, Cid Moreira, um monte de coisa. E, então assim, não tinha problema, sabe? Muito seguro de mim mesmo. E, cara, quando a crise veio, eu comecei a ter fobias, assim, que eu não tinha, né? Então, na verdade, eu não conseguia sair de casa direito, sabe? Foi muito complicado, foi um período muito difícil. Aí, às vezes eu ia trabalhar, aí começava a ficar ruim, tinha que vir embora, pegava atestado e tal. E assim, aí desmorona, né, João? Porque era o ano do meu casamento, então eu tava me sentindo cobrado, eu falava, eu não posso perder meu emprego agora, né? Aquele peso que eu já colocava, né, sobre a minha costa, excessivo, tudo mais, tal. Então foi gargalando até que chegou um momento, como eu falei pra você, eu trabalhava numa mesa, né? Como eu já tava há uns 3 anos ali na empresa, tava bem na empresa, então a minha mesa era a última mesa da sala, de uma das salas que tinha lá, é um prédio bem grande. E atrás de mim ficava só o vidro, né? E, cara, eu tinha uma sensação, quando eu tava ali, eu tinha uma sensação, entre aspas, de segurança. Naquela época, os celulares ainda não tinha Play Store, nada disso, mas eu consegui baixar no meu celular a Bíblia. Então, eu ficava lendo muito a Bíblia, que era uma coisa que me dava paz, né? Mas, por exemplo, se eu tinha que sair da minha mesa e ir até a impressora pegar uma folha, cara, eu não conseguia. Ou tinha que esperar todo mundo ir embora, sabe? Terrível, terrível, assim, João. Coisa dificílimas. Nessa época eu comecei a fazer terapia, né? Na época a Andréa Lagueta que venceu uma leucemia, a Gigi venceu uma leucemia, graças a Deus. A Gigi acabou de se formar em psicologia, inclusive. É mãe hoje, cara, um milagre, né? Glória a Deus. A Andréa, na época, começou a me tratar, e aí foi todo um processo bem complicado, bem difícil, né? Nesse período onde eu tive que me desligar dessa empresa, né? E comecei a trabalhar com meu pai, não foi uma questão de escolha, na verdade, meu pai me abriu as portas num momento, né, bem difícil da minha vida. E aí, graças a Deus, né? Acho que o senhor o senhor já tinha um propósito nisso tudo. E aí consegui desenvolver o trabalho, e hoje, graças a Deus, a gente consegue viver com a nossa empresa. Isso possibilita também com que eu tenha uma certa flexibilidade, um pouco maior, né, para pastorear, para poder estudar, né? Então, usei muito desse tempo para estudar teologia, usei muito desse tempo para ler a Bíblia, principalmente lá no começo. Hoje eu tenho muito mais afazeres do que eu tinha no começo, né? No começo, imagina, era como se fosse uma empresa nova, então eu tinha nota fiscal para emitir só, mais nada, né? Então daí as atribuições foram crescendo, a empresa foi tomando um pouco mais de forma e tudo mais, mas basicamente foi isso, foi um período bem difícil, bem complicado, me senti muito mal, e até também deixando assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que eventualmente esteja passando por crises assim, né, eu costumo falar que nunca é fácil você passar por uma crise de ansiedade, mas quando você passa a primeira vez, é muito complicado, porque você acha realmente que não vai ter fim, que você não vai conseguir sair daquilo, né? Então deixar uma palavra para os nossos ouvintes de esperança em Cristo Jesus, né? A palavra de Deus, eu nunca decorei tanto texto, João, sabe? 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, não andem inquietos por coisa alguma, antes diante de Deus sejam conhecidas todas as vossas súplicas, vossos pedidos através das súplicas e orações com ações de graça, e o Deus de paz, né? A paz que excede todo entendimento, guardará os vossos sentimentos e emoções em Cristo Jesus. O Salmo 23, cara, tantos textos assim que eu recitava eles com a Bíblia na mão em momentos de crise muitas vezes, sabe? E eu não tenho dúvidas que, apesar de ter tratado em psicologia e tudo mais, o que me salvou é a mesma coisa que me salva até hoje, é o Senhor. De vez em quando acende ainda um alertinho aqui na minha mente, no meu coração, eu já me lanço para um lugar de solitude, para um lugar de quietude, eu já vou contemplar Deus, eu já vou ver Deus, porque eu sei que eu tô andando além do passo que eu tenho que andar, e aí o Espírito Santo de Deus, ele me coloca nesse lugar de tranquilidade, porque hoje, com o pastorado, assim, empreender não é fácil, né? E aí, além de empreender, então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que sou um CLT, que tenho segurança salarial todos os meses, seguro-desemprego e tudo mais. Além disso, tem a questão do pastorado. Então, são 2 desafios muito grandes, muito diferentes uns dos outros, né? Eu não consigo hoje me lançar só para a vida pastoral, né, e tudo mais.
Então, acaba que às vezes nossa cabeça, né, ela vai se enchendo e tudo mais. Então, hoje, eu acredito que eu só consigo fazer isso pela graça de Deus por conta dessa experiência lá atrás, né, de poder ter passado por isso. É um apostolado, né, Wesley? Porque o empresário é um empreendedor, e o apóstolo também, né? Vai desbravando e vai fundando. E eu acho que tem gente como você que tem um chamado apostólico e fica tentando fugir. Porque você fala, eu não sou um empresário, eu não sou um empreendedor assim que vai arriscando sem ter medo, né? E aí, às vezes, Deus chama uns caras assim, que já tiveram crise do pânico, que superaram. Mas, ao mesmo tempo, acho que você falou uma coisa muito interessante, né? Que a dependência, né? Não só da declaração da palavra, mas a dependência de Deus, né? Não tem outra saída para mim a não ser Deus, né? Então, o declarar a palavra é fazer com que a fé se materialize, trazendo essa paz que excede o entendimento para a gente, né? Claro, o remédio ajuda, terapia ajuda, mas Paliativo. Potencializadas muitas vezes pela palavra, não tem jeito, né? E interessante uma coisa, né? Não sei se você já percebeu, né? O dia que esse episódio vai ao ar é dia 23 de outubro. Você lembra que data que é essa, cara? Cara, sou horrível pra data. Aniversário da IEP. Caraca, que legal. Pois é, legal. E eu queria tocar um pouco nesse assunto. Eu sei que a gente tá fugindo do script aqui, mas você hoje abriu sua igreja, né? Você tem a Cultuar e apostólico, você fundou essa igreja, claro, com a graça de Deus e com a ajuda das pessoas, mas você veio de uma situação, né, como eu também vim, de uma igreja que praticamente sucumbiu, né, implodiu, né, problemas internos que acabaram tendo essas consequências. Muita gente se afastou, que a gente estava falando, a gente, graças a Deus, mudou de ministério, se moveu, você acabou fundando a Cultuar, e recentemente aqui em Joinville teve uma igreja que deu um escândalo também, matrimonial do pastor, e acabou com a igreja, tem gente vindo para Eira agora, que é a nossa igreja, vindo para lá para ser curado porque sofreu muito com essa situação. Eu vou ter na igreja agora e aprendendo a como não fazer naquela época, né? Quais são as lições que você aprendeu? Nossa, João, são muitas lições, cara. Eu acho que uma das grandes coisas que eu aprendi, que eu acho que foi um dos problemas que culminou na época na queda desse líder, que foi uma grande pessoa, na verdade, né? Abriu muitas igrejas e tudo mais e tal. Eu acho que se chama vulnerabilidade. Essa é uma das principais coisas que eu acho que o líder tem que ter. Uma vez o meu discipulador, chama Fábio Coelho, não sei se você conhece, ele faz parte do Jesuscope, da igreja do Douglas ali em Bragança. Na época ele não fazia e tal. E aí uma vez eu tava conversando com ele, né, a respeito disso e tal, e a respeito das minhas imperfeições e das minhas limitações, né, até no que tange a ser um líder na igreja e os erros que a gente vai ter e tal. E aí ele falou assim, cara, se as pessoas que caminham com você não conseguem suportar suas falhas, é melhor que elas procurem outro lugar, entendeu? Então, se as suas falhas bate tanto nessas pessoas, é melhor que elas não estejam ali, porque você, eu, ninguém vai ser perfeito. Então, eu acho que uma das grandes lições que eu aprendi com o estudo, e também assim, eu entendo que a gente viveu uma época no Evangelho onde não havia muito espaço, no Evangelho não, perdão, a gente viveu uma época na história da igreja, um pouco antes, onde não havia muito espaço para vulnerabilidade na vida do líder, né? Então, em geral, né? Não só na igreja, né? Fora também, né? Fora também, verdade. Então, assim, eu cheguei a pegar a fase ali servindo na igreja, onde a gente recebia conselhos do tipo, é bom você não demonstrar, né, que você não tá bem, né, aquela ideia, o cristão ele tem que viver de glória em glória, de vitória em vitória, né, e tudo mais tal, que é uma grande mentira, né, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então, assim, eu acho que a maior lição que eu tirei de tudo isso foi essa questão mesmo da vulnerabilidade. A forma como eu tento pastorear as pessoas hoje, tanto é que uma das primeiras conversas que eu tenho quando alguém se chega na comunidade é o seguinte, eu posso te certificar que eu não sou o melhor pastor,
da cidade. E isso não é uma falsa humildade, né? Eu tô sendo sincero com você. Eu tenho várias limitações, né? E se por você tudo bem, vamos caminhar junto, né? E até, João, até diante da igreja, para você ter uma ideia, uma coisa que, né, você não sabe, eu vou falar agora, acerca de abril desse ano, né? Em abril desse ano, eu e a Sara, a gente conversou e a gente entendeu que, além de eu trabalhar fora da igreja, a Sara também, a Sara é pedagoga, né? Então ela dá aula para crianças de 8 anos de idade, meu amigo. Então, tipo assim, é puxado, sabe? E ela tem alguns alunos atípicos, dentre eles ela tem um aluno que é um caso bem sério, ele tem TOD, transtorno opositor desafiador, ele tem um espectro autista de autismo também e tal. Então, assim, tem sido um ano não tão fácil, sabe? Muitos desafios e tal. A Sara, além de pedagogia, ela é formada em psicopedagogia, ela tem pós em psicopedagogia. E eu percebo que ela tem um dom para tratar com crianças atípicas, né? E sempre Deus coloca crianças assim no caminho dela. E essa criança, graças a Deus, tá saindo muito bem, né? Tá tudo maravilhoso. Mas gera um cansaço, né? Tem crise e tudo mais e tal. Então, em abril desse ano, a gente identificou que a nossa casa estava passando por uma turbulência, por uma série de fatores, sabe? A gente identificou que a gente estava precisando de ajuda. Esse ano, João, faz 14 anos, ou fez, não lembro quando começou, 14 anos ininterruptos servindo na igreja todo final de semana. Todo final de semana. E assim, coloca aí, 70% desse tempo pregando toda semana. Vai, 90% toda semana. Mesmo quando eu não pregava de domingo, liderando os jovens anos atrás, eu dava aula na escola dominical, né? Dei aula por quase 9 anos na escola dominical, comecei muito cedo também. Então, pregando tudo mais. Então, a gente percebeu, e aí assim, João, a liderança tem desafios. Por conta da liderança, muitas vezes você acaba fazendo inimizades, porque você tem que se posicionar diante de uma situação ou outra e tal. E assim, é igual aquele livro do John Bunyan, né? O Peregrino. Você vai colocando as coisas, os pesos, né? Por mais que você faça, os fardos, né? E por mais que você faça terapia e tudo mais, tem muita coisa que você não consegue assimilar, você não consegue tirar e tal. E aí, em abril desse ano, depois de muito, né, já semanas conversando e tal, a gente percebeu que se a gente não tomasse uma decisão, talvez a gente perderia a nossa casa, sabe? As coisas poderiam culminar num estresse mesmo intenso. E aí a gente conversou com a igreja, né? A gente é uma igreja pequena, então a gente não tem ainda um corpo de presbitério bem estabelecido, mas tem pessoas que já caminham conosco há 6, 7 anos. A gente conversou com 12 pessoas, né, que na época a gente confiava e ainda confia bastante. E a gente falou assim, olha gente, é o seguinte, a gente precisa dar um tempo. Não tem alguém diretamente para assumir a igreja durante esse tempo, mas a gente precisa cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, por pelo menos uns 60 dias. A gente precisa não estar aqui de domingo, a gente precisa não ter o encargo de atender pessoas, de estar com pessoas, a gente precisa cuidar da gente, sabe? E hoje eu vejo que foi com certeza a melhor atitude que a gente teve. Fazia já 2 anos que a gente não ia para uma praia, né? O nosso filho de 9 anos, ele tá aqui, ele tá no meio dessa loucura toda, né? E aí a gente tirou esse tempo de descanso. E aí eu tive que chegar na frente da igreja toda, da nossa comunidade, da igreja que a gente está plantando, que a gente plantou, e falar, olha gente, a gente pecou em várias coisas, mas uma das coisas que a gente pecou foi que o descanso, ele não é uma escolha, o descanso ele é um mandamento. Então, a gente não deve escolher descansar, a gente é obrigado a descansar. O descanso é um mandamento do Senhor, e esse mandamento a gente infringiu. Então, com o coração zeloso por querer fazer o melhor, por servir e tudo mais, mas a gente acabou infringindo nisso. Então, nós vamos precisar se retirar por alguns dias. A igreja vai estar na responsabilidade desses irmãos, já está tudo, o cronograma feito de quem vai pregar, né? Eu tenho várias pessoas aqui que pregam e tal. A gente trabalha, como se fosse mesa, como se fosse célula, mas não é, a gente chama de mesa, né? A ideia da célula acho que é um pouco mais evangelística via de regra. A nossa mesa não é evangelística, tanto é que a mesa, que é quando a gente se reúne durante a semana nas casas, a gente sempre procura orientar para que a gente nem leve as visitas, né? Se as visitas se afeiçoarem com a igreja, vou participar dessa igreja, então você vai ser direcionado a uma das mesas, porque é um ambiente onde as pessoas abrem o coração, onde há vulnerabilidade, e não é a ideia de crescimento de igreja celular, é a ideia de edificação da própria igreja.
Falei, então, se vocês precisarem de alguma coisa, procurem um dos líderes das mesas, né? São pessoas que a gente confia no caráter, tem experiência e tudo mais, tal. E aí a gente ficou 2 meses, bem dizer, João, sem participar da igreja, né? Sem ir de domingo, inclusive. E eu percebo, e aí a gente foi pra praia, descansar, foi maravilhoso pra mim, pra minha casa, pra minha família, pro Miguel, né? Então, eu acho que uma das maiores lições que eu tirei de tudo que eu vi é me enxergar como líder humano, né? Entender, eu costumo falar isso na igreja, eu falo, gente, a igreja é um lugar para você pousar. A igreja é um lugar para você ser vulnerável. Quem você é, no seu encargo, na sua vida, você é das portas da igreja para fora. Aqui, todo mundo está encerrado debaixo de uma mesma patente, né? Que é filho de Deus, que carece da graça de Deus. Aqueles que têm um ministério são todos lugares à mesa. Então a igreja não há hierarquia na igreja, né? O maior líder da igreja ficou nu, cingiu-se de uma toalha e enxugou o pé dos seus discípulos, né? Então aquele que quiser ser o primeiro sirva a todos. Então esse é o padrão da igreja. Então acho que a maior lição que eu tive de tudo isso que eu vi, né, da igreja, daquilo que a gente passou, daquilo que a gente viveu, foi o seguinte: você não é super-herói, você precisa cuidar de você, da sua família, da sua saúde, senão você vai sucumbir. Por um tempo você aguenta, você sustenta a máscara por um tempo, você engana a sua psique por um tempo, mas o seu copo vai ser cheio, o seu iceberg que está coberto vai vir para cima, e aí pode ser tarde demais. Então eu acho que pela misericórdia de Deus eu agradeço a Deus, né, por ter tido essa ótica e também caminhar com líderes e pastores hoje que também pensam muito dessa forma, sabe? Então, eu acho que esse lugar de vulnerabilidade para liderança na minha vida foi sensacional, foi muito bom. E citando Romanos 12:2, essa metamorfose não é fácil, né? Não. Porque a gente vem num modelo mental, isso que você falou, né? Você tem que se mostrar forte, mesmo que você não se sinta forte. Eu lembro um pastor falando para mim uma vez, a palavra de Deus diz, diga ao fraco, eu sou forte. Então você tem que dizer que você é forte para você ficar forte. Agora, assim, não sei se é bem isso que a palavra está falando, né? E mesmo assim, será que para eu declarar que eu sou forte, eu não tenho que assumir, né? Ou pelo menos entender que eu preciso, né, de uma força, que eu preciso do meu Deus, né, me fortalecendo. E a gente vem disso, né? É muito interessante você estar compartilhando isso, porque ontem eu tive uma conversa com minhas filhas que eu pedi perdão para elas. E o meu pai nunca pediu perdão para mim. Nunca. Nunca nem passou pela cabeça dele pedir perdão para mim. Eu não tive nenhum líder que pediu perdão para mim. Exatamente por causa, não é só a síndrome da perfeição, vamos chamar assim, mas é a síndrome da superioridade, né? Que eu tô acima de tudo, eu sou a nata aqui, eu sou o pai, eu sou o líder, vocês são vassalos, né? E hoje a gente está vendo uma mudança realmente de espelhar-se em Jesus, que embora a autoridade, embora o poder que há no nome de Jesus, ele se fez pequeno, ele se fez, como você diz, desnudo, né? E serviu e limpou os pés. Imagina o chulé daqueles discípulos lá, Deus do céu, né? E limpou o pé, fez algo que ninguém imaginava. Ele considerado, inclusive eles já o viam como rei, e aí vê o homem indo para a cruz, eles ficam tudo frustrados, mas Jesus nunca falou para eles que ele não ia morrer na cruz, ele já tinha se destituído da glória. Mas esse ponto é muito interessante, né? A diferença das gerações. E eu queria aproveitar essas diferenças de gerações, né? Se você, Wesley, tivesse uma máquina do tempo, né? E pudesse voltar no tempo, né? Para um tempo que você precisaria dar um conselho para você mesmo, né? Qual seria esse conselho? Nossa, João, complicado, hein? Eu acho que são vários conselhos, na verdade, sabe? Mas eu acho que assim, eu fui criado pela minha avó, né? Eu literalmente sou alguém criado pela avó e com muito orgulho. Minha avó é viva até hoje, meu avô também, os pais do meu pai, né?
E eu cresci muito, a minha avó, eu acho que até esse perfeccionismo que acabou surgindo em mim, vem muito da minha avó, sabe? Porque minha avó, minha avó era muito assim, a gente é do interior de São Paulo, né? Minha avó é do interior, então ela falava assim, algumas expressões que talvez só alguém do interior entenda, mas eu vou traduzir. Ela falava assim, você vai pra casa de alguém, não me vá fazer passar carão. Não, faz sentido, aqui também. É. Então é assim, eu me lembro de ser criança e das mães, eu tenho na memória isso, cara. Eu vim, por exemplo, eu vir da casa de um amigo que eu fui dormir, criança lá e tal, e a mãe falando assim, nossa, essa criança, ele não existe, porque ele pede licença pra abrir, pergunta se pode abrir a geladeira, pede licença pra ir no banheiro, pede licença pra não sei o que e tal. Então assim, é maravilhoso, né? Tipo assim, se eu fosse escolher, eu queria que o Miguel fosse assim. Mas eu não o criei dessa forma, porque eu percebo que isso gerou tanta cobrança em mim, sabe? É um perfeccionismo tão grande, uma sistemática tão grande, uma impossibilidade de errar tão grande, que chegou um momento onde isso quase custou a minha vida, entendeu? Então, se eu pudesse dar um conselho pro Wesley lá de trás, eu daria esse conselho. Tudo bem errar. Tudo bem errar, todo mundo erra, tudo bem não conseguir. Você não vai conseguir, vai chegar um momento onde você não vai conseguir e tá tudo bem, né? Você não tá sozinho, você tem uma rede de apoio familiar, se você precisar. Se você cair, vão ter pessoas que vão te ajudar a ficar em pé. Porque, na verdade, é a pressão de não poder cair que nos derruba. E muitas vezes é a certeza e a convicção de que eu tenho ajuda que nos mantém de pé de uma forma sadia, né? Então eu acho que o conselho que eu daria pro Wesley lá de trás seria desacelera, né? Nem tudo que parece é de fato. O medo, ele é um gigante de fumaça. Isso é uma das coisas que eu escrevi no meu Evernote muitos anos atrás, um dia meditando na praia, tava no final de ano, assim, em viagem de praia com a família. E numa dessas neuras, assim, de ansiedade, eu escrevi isso e eu visualizei isso pelo Espírito dentro de mim, percebi que isso era uma verdade, né? Então eu acho que esse é o conselho que eu daria pra mim, assim, sabe? Tudo bem falhar, tudo bem errar, não se cobre demais, né? O descanso é um mandamento do Senhor. Eu tinha muito medo, às vezes, João, de acreditar nisso. E aí eu ficava assim dentro de mim, cara, se eu pensar nisso, eu vou virar alguém que não faz nada. Se eu pensar nisso, eu acreditar nisso, eu vou sair do excesso de produtividade, do excesso de produção, né, de querer fazer as coisas acontecerem, tudo mais, tal, do ativismo pra apatia e tudo mais. E quando você tem essa raiz dentro de você, você nunca vai ser assim, sabe? Então você precisa muito mais aprender a desacelerar do que ficar com medo de se tornar alguém que não vai fazer coisas e tudo mais. Então eu acho que na minha jornada como um todo, eu acho que isso foi o que mais me marcou. O Senhor permitiu que eu falhasse, sabe? Um texto de Jó que me marcou muito, uma das vezes que eu li Jó, é quando ele escreve assim, aquilo que eu mais temia me sobreveio, sabe? Então é basicamente isso. E aí a hora que lhe sobrevém aquilo que você mais temia, é a hora onde não tem mais nada, né? Então foi um momento da minha vida onde Deus permitiu com que literalmente tudo fosse tirado de mim, né? O meu trabalho, a minha autoconfiança, a minha todas as coisas, literalmente todas as coisas. Eu lembro que nessa época de crise aí, João, 2011, houveram dias onde eu passei com uma maçã, ainda tinha que me esforçar para comer a maçã. Eu lembro que quando eu voltei a sentir apetite, eu fiquei feliz. Falei, cara, eu tô sentindo apetite de novo. Então, assim, eu acho que quando Deus permite que você passe por essas circunstâncias onde Deus tira suas bases, né? Eu vi muito isso na vida de Davi, na vida de Jó. Até esse tempo atrás eu estava falando com a igreja. A gente olha para Jó e parece uma pessoa perfeita, né? Jó era um grande homem, tanto é que Deus deu testemunho dele. Mas uma das coisas que a gente vê no livro de Jó é o seguinte, ele era uma pessoa extremamente controladora. Tanto é que assim, ele sacrificava pelos filhos, porque vai que os filhos esquecem, então eu já paguei. Tá aqui, ó. Então o que Jó queria com isso, na verdade? Olha, Deus, não tem brecha para você achar
alguma coisa e tirar meus filhos, ou tirar a minha saúde, ou tirar as minhas posses, porque eu faço tudo certinho, ó. Eu tô controlando tudo aqui. Eu dou o que você quer, na medida em que você quer. Ele era um homem justo, mas ele era um homem controlador. Então, assim, a gente sempre tem coisa para aprender com Deus, né? Então, eu acho que o conselho que eu daria é isso, e até uma palavra que eu deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Às vezes a gente chega no fundo do poço, né? Não tem mais nada, e ali você tá no melhor lugar da terra, você tá nas mãos de Deus mesmo, né? Porque dali a gente não passa. Então, o Senhor, ele, literalmente assim, o Senhor, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Quando o salmista escreveu isso, ele sabia do que ele estava falando, não foi da boca para fora. Então, eu acho que seria isso que eu... E vou te falar uma coisa interessante, né? Porque quando a nossa geração, principalmente, né? A gente ia na casa de alguém, de algum amiguinho e recebia, né, esse mandamento da avó, da mãe, era um representante da família, né? Porque se você fizesse alguma arte, não era só a criança fazendo coisa errada. Era a família, era o fulano, filho do fulano, do Beltrano e da Beltrana. Então, assim, a arte do menino, né, que ele fizesse, era uma representação de como a família o educava. Então, pegava a mão para a família. Então, essa pressão que a gente recebia era muito forte. E claro, tem uma certa verdade nisso, mas hoje, como você falou, né, parece que até a nossa geração já está mais relax com isso. Se a minha filha faz alguma coisa errada na escola, eu vou pegar ela no pé, mas assim, falar, meu, bicho, tô fazendo o possível aqui com a minha filha, né? Ela fez coisa errada, eu vou tratar em casa, né? E aí a pessoa tinha que remediar e tal, se fazer alguma coisa. Mas vamos falar um pouquinho nesse assunto assim de pai, de paternidade, né? Como que é a tua paternidade hoje com o Miguel, né? Que não o Valmir, acho que o Valmir é um cara 10, né? Eu lembro dele, né? O meu é um cara 10, mas que dessa paternidade da nossa geração, né? Como que você faz diferente hoje com o Miguel? João, eu vou falar sobre duas coisas para eu não esquecer de nenhuma das duas, tomara que eu não esqueça. Consciência é uma coisa e ordinário é outra coisa, né? Tomara que eu não esqueça. Vamos lá. Questão da consciência, o que eu acho que é diferente? Então, por exemplo, pode ser que eu tenha falado isso e alguém escute e fale assim, poxa, então você deve ser um pai permissivo e tal. Na verdade, não. O meu pai sempre foi muito rígido comigo, né? Apesar de ser bem, assim, despojado com as pessoas e tal, ele teve uma criação muito rígida com meu avô, então essa criação veio pra mim absurdamente rígida também, né? E tudo mais. Então, assim, o que eu percebo de diferença? O correto é que uma criança vá na casa de um amiguinho, eu instruo o Miguel a respeito disso, e ele seja educado, né? Mas eu acho que a lei pela lei e a regra pela regra, ela é aí que acaba nos tornando ansiosos, né? Sistemáticos, perfeccionistas. Porque quando eu entendo por que eu preciso pedir licença, é uma coisa. Quando alguém chega e fala, peça licença, é outra, entendeu? Então o que eu tento fazer com o Miguel, eu converso muito com o Miguel, muito, muito, muito. Eu acredito muito que o nosso papel como pais, e eu acho que nós aqui temos um dos grandes desafios, porque socialmente falando, as gerações que estão vindo, está cada vez mais avessa ao evangelho, avessa a questão social, a cultura familiar, social, judaico-cristã, né? Na verdade, a América Latina e a América do Sul, ao que me consta, ainda é um dos últimos lugares do mundo onde a ideia judaico-cristã permanece entre um pai, uma esposa e os filhos, né? O redor do mundo já está tentando e conseguindo desvirtuar isso. Então, acho que a gente é um dos pais que tem um dos maiores desafios, né? Cada vez mais a escatologia e o fim dos tempos vai chegando mesmo, né? Próximo. Então, eu acho que a grande questão, a luta, o que eu tenho tentado fazer com o meu filho é gerar consciência nele. Então, a gente conversa muito sobre muita coisa, né? Quando eu tenho que... Tá até escrito na lousa dele lá, ele tem uma lousinha lá no quarto dele, e tá escrito lá PEC, que é a sigla, né? Pensamento, emoção e comportamento. Esses tempos atrás ele teve uma desavença aqui no condomínio aqui com um amiguinho da rua que ele brincava muito lá, e ele voltou chorando. E o Miguel é uma criança absurdamente emotiva, ele é dos perfis comportamentais lá, ele é como é que chama aquele que é muito emotivo? Tem o fleumático, colérico, esqueci agora. Mas ele é muito emotivo mesmo. Ele carrega muito pro coração.
E aí era um sábado de manhã, ele chegou aqui andando, eu e a Sara, a gente tava aqui em casa conversando e tal, de repente ele entrou no quarto dele, fechou a janela, deitou na cama e se cobriu. Aí quando eu fui ver, ele tava chorando e tal, daí eu falei, ô filho, o que aconteceu e tal? Ah, o meu amiguinho lá falou que não quer mais ser meu amigo, não sei o que e tal. Daí eu sentei com ele e eu tentei começar a explicar pra ele a base ali da psicologia, né? E comecei a explicar pra ele sobre o pensamento, né? E falei, filho, o comportamento que você tá tendo, qual que é o seu comportamento? Ah, eu deitei na cama e cobri a cabeça num quarto escuro. Falei, beleza. Por que que você... E eu falei, o que que você tá fazendo? Eu tô chorando, eu tô triste. Falei, legal, essa é a sua emoção. Eu falei, mas o seu comportamento e a sua emoção, eles têm uma origem, que é o seu pensamento. Então, algo que você pensou, gerou uma emoção em você e gerou um comportamento. Falei, você tá feliz em estar aqui num sabadão de manhã, onde você pode fazer um monte de coisa no seu quarto fechado, debaixo das cobertas? Ele falou, não. Falei, então vamos lá. Aí eu comecei a trabalhar com ele a questão do pensamento. Aí, junto com ele, a gente chegou no fato de que ele tinha medo de ficar sozinho. Eu falei, não, mas você não vai ficar sozinho. Falei, você tem outros amigos. Falei, você tem vários primos. Falei, você tem papai e mamãe. E aí foi muito legal, João, porque o semblante dele foi mudando. E aí no final eu virei pra ele e falei assim, e agora? Vamos lá, como é que tá o seu coração a respeito disso? Quando você pensa de novo nesse amiguinho que falou que não quer mais ser seu amigo. Ah, pai, eu tô bem e tal. Daí ele abriu a janela e tudo mais. Então assim, pra mim foi maravilhoso, pra ele também. E eu tento fazer isso, eu tento sempre gerar consciência. Há um tempo atrás ele treinava futebol, né? Tava treinando futebol. Aí a maioria das vezes eu levava ele sozinho. E eu gosto muito de futebol, treinei futebol há um tempo também. Aí a gente entrava no carro e falava pra ele, e aí filho, que de bom a gente pode tirar do seu treino hoje, que de ruim a gente pode tirar? Ah, pai, tal coisa, e tal, a gente ia conversando e tal. Até um dos dias ele virou e falou assim, ah, pai, não quero falar não. Aí eu dei um sermão nele, falei, filho, deixa eu falar uma coisa, isso aqui que o papai tá fazendo com você é muito importante pra você, cara, porque o papai tá te assistindo de fora, você não quer melhorar? Ah, eu quero, então. Então é isso que eu tento fazer, João, consciência, sabe? Gerar nele consciência. Até os castigos que ele tem, Miguel é uma criança muito ativa, cara. Então, assim, um tempo atrás, só se eu tirasse a roupa dele, não tinha mais o que tirar. Tirou celular, tirou YouTube, tirou tudo. Falei, agora você só pode usar roupa. O resto você... Comida, né? Nossa, comida. Você fala, meu, básico que você tá tirando de mim. Não é castigo tirar comida, cara, meu. É a mesma coisa que falar, você não vai na igreja, mas tá de castigo. Então, exatamente. E aí eu tento sempre, junto com o castigo, ensinar ele, né? Então é isso que eu tento fazer, sabe? Ele tem muita dificuldade de ler, aí a gente conversa bastante sobre a importância da leitura e tal. Então, na verdade, eu coloco várias regras nele, né? Ele tem lá a rotina dele que ele tem que cumprir na escola e tudo mais, mas é sempre baseado, eu sempre tento explicar pra ele o porquê que ele tá de castigo, por que aquilo tá acontecendo. Eu tento gastar tempo. Essa é a parte da consciência. A outra parte da paternidade que pra mim é muito importante, que não é só a paternidade dos filhos, eu também acredito nisso sobre o aspecto de Deus e tudo mais. Tem um livro que eu li, um livreto, cara, é bem pequenininho, tá ali atrás. Chama Espaço para Deus, de um autor chamado Henry Nouwen. É um livreto, assim, inclusive não sei se você já leu, João, se você não leu, leia. É pequenininho, cara, e pra gente, assim, até pra você também ter essa experiência de vida doida e tal, você vai ver que é muito legal. Espaço para Deus. E aí, não só esse livro, mas toda uma construção do Espírito Santo de Deus na minha mente, no meu coração, na minha casa, a respeito do poder do ordinário, sabe? Então, eu acredito muito que o extraordinário, seja ele em qual esfera for, miraculosa ou extraordinário, um grande feito, uma grande conquista, ele é feito a partir de um ordinário bem elaborado, né? Então, eu tento tratar com o Miguel de forma ordinária, né? Então, por exemplo, às vezes, na cabeça de um pai, ele pensa assim, cara, hoje eu vou pegar para ler com o meu filho a Bíblia. Aí você vai ler com o seu filho, você percebe que o seu filho, naquele momento, ele não tá entendendo nada. Você fala, ele não entende o que você falou, aí você fala, vou pegar NVI, ele não entende, você fala, vou pegar NTLH, vou pegar mensagem. Não entende. Então, João, eu tenho aprendido com essa questão do ordinário, até na minha própria saúde. Falei pra você que, pela graça de Deus, eu emagreci 10 quilos, né? Precisava emagrecer por conta da coluna, tava pré-diabético e tudo mais. Aí, cara, eu percebi o seguinte, todos os dias, ao invés de comer pão, eu vou fazer uma crepioca, vou fazer alguma coisa assim. Aí as pessoas falam assim, nossa, o que você fez pra emagrecer, não sei o quê? Cara, é mais de um ano fazendo sempre a mesma coisa. Gera uma transformação, sabe?
Então eu tento aplicar, às vezes eu até posto no meu Instagram o meu prato com ovo e com um melão fatiado ali. Eu nem gostava de melão, aprendi a comer melão, sabe? E eu acho que essa ordinariedade é algo que Deus também deseja da nossa vida, sabe? A gente é uma geração que é muito tentada às grandes coisas. Então você quer ser o melhor pai, você quer construir, edificar o melhor filho, você quer ter a melhor família, você quer ter a melhor esposa. E assim, tudo bem você querer ter um bom filho, uma boa esposa, mas nada disso vai acontecer sem o ordinário. Se acontecer, é um gigante, é uma casa construída sobre areia. Quando vier a tempestade, vai levar embora, sabe? Então o que eu tenho tentado fazer com ele é o ordinário. Então sentar todo dia um pouquinho, estimular ele a ler a Bíblia, que é a mais simples possível. Aí, no começo eu falava, como eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, então eu falava assim, puxa vida, cara, ele leu uma página da Bíblia hoje, né? O que isso aí pode mudar da vida dele? Aí eu percebi que não, que é um pouquinho. Aí um dia ele já falou, papai, hoje eu vou ler 2, hoje eu vou ler 3. Então eu acho que essa questão do ordinário, eu tento ser pai do Miguel. Eu tenho certeza que ele vai ter coisas para tratar lá na frente, de erros que eu cometi com ele, né, assim como a gente tem os nossos. Mas o que eu tenho tentado, eu acho que baseia muito nesses 2 pilares, da ordinariedade e da consciência. Então é fazer o simples um pouquinho todo dia. Às vezes eu saio para jogar bola com ele, por exemplo, sabe? Ontem eu joguei botão com ele à noite. Eu não queria jogar botão com ele, de verdade, eu queria fazer minhas coisas. Mas primeiro que aí a gente coloca Cristo sobre isso, né? Em primeiro lugar. Depois vem a questão da paternidade. Então eu fui lá e joguei botão porque para ele era importante. Então a gente gastou ali 30, 40 minutos de uma coisa que para mim, que fruto que você teve nisso? Para mim, intelectualmente, pessoalmente, fruto nenhum. Mas eu tô gerando nele, sabe? Então acho que basicamente é dessa forma que eu tento levar a paternidade. Com esses 2 pilares. Você falou do ordinário e hoje eu tava lendo com as minhas filhas do Marcos 3, que fala da parábola do semeador, né? E Jesus vai fazendo as fases, né? A primeira cai no caminho, nem germina, né? Vem o pássaro e rouba, vem o Satanás e rouba. A segunda, nas pedras, começa a criar raiz, mas morre. A terceira cria raiz, mas não tem para onde crescer, que são os espinhos. E a última é que cai em terra fértil, né? E aí a gente teve uma revelação ali, né? Que assim, bom, não é do dia para a noite, porque Jesus fala, né? E dá frutos a 30 por 1, 60 e 100 por 1. Mas para dar fruto 30 por 1, quanto tempo demora? Eu perguntei para minhas filhas, né? Quanto tempo você acha que uma macieira demora para dar maçã, né? A gente acabou até nem pesquisando, eu pesquisar não vi. Mas a gente chutou, deve ser 1 ano, né? 6 meses, alguma coisa assim, mas com certeza não é de um dia para o outro. Então, acho que isso ordinário que você está falando é exatamente isso, né? Porque a gente planta o feijãozinho na escola, né? Dentro de um copinho de café, 2, 3 dias já nasce, mas não nasce feijão dali, não dá para cozinhar o feijão. E se nascer alguma coisa ali, vai ser 2 por 1, mas Jesus está falando de 30 por 1. Então tem que ter um cultivo, tem que ter um tempo elaborado de plantio, né? E eu acho que é exatamente isso que você está falando, é o dia a dia ali com os nossos filhos, o dia a dia, acho que como você falou bem, né? A nossa relação com os nossos pais é um reflexo, acaba sendo um reflexo da nossa relação com Deus. E a gente trouxe isso, a nossa geração trouxe isso, né? E eu amo meu pai, mas muitas coisas que eu precisei deixar de lado a paternidade dele para abraçar uma paternidade justa e poderosa que é do nosso Pai Celestial. Exato. E isso também é o dia a dia, você semeando isso, você cultivando essa fé, né? A fé comparada a uma semente para que ela desabroche e dê frutos, não vai ser assim. Você falou bem, a gente é da geração que é uma coisa do dia pro outro. Eu quero ler a Bíblia toda em um dia e já no dia seguinte começar a fazer cruzada, entendeu? E na semana que vem já abre 10 igrejas. Cara, na verdade eu sou até, assim, particularmente eu não estimulo os membros da comunidade nossa a lerem a Bíblia toda em um ano, cara. Porque eu acredito que, assim, a Bíblia, ela é muito mais sobre profundidade do que sobre extensão, entendeu? Então é melhor que você gaste 1 mês em um salmo, profundamente no seu coração, do que você ler por ler e falar, eu li a Bíblia toda em 1 ano. E na verdade isso aí não vai mudar absolutamente nada, né? Não é essa leitura que o Senhor espera, né? Então eu percebo muito isso, que isso dá muito fruto, né? Eu vejo muito isso em Cristo.
né? O ordinário, por exemplo, nós somos helenizados, né? A gente tem uma influência grega de fazer todas as coisas, inclusive como a gente discipula pessoas, por exemplo, né? Vou dar uma opinião minha, tá, João? Eu ensino na igreja, tudo mais, tal, né? Eu acho que tudo é válido, mas a gente é muito assim. Por exemplo, se eu tiver que discipular o João, qual que é o padrão que a gente aprendeu? Eu vou ensinar aqui 15 pontos. João, senta ali, eu vou botar uma projeção, vai ter ali 15 pontos do discípulo de Jesus. É bom isso aí, só que se você observar o padrão de discipulado oriental, ele era ordinário. Você vai ser meu discípulo? Eu vou te tornar um samurai? Então você vai sentar comigo. E não só os samurais, Jesus. Você pega Jesus, por exemplo, a Bíblia fala, em um dos evangelhos, se eu não me engano é Mateus, fala assim, e Jesus chamou os discípulos para estarem com ele. Então assim, quando que os discípulos foram ministrados por Jesus? Quando Jesus saiu e acalmou a tempestade? Sim, mas quando ele estava dormindo, quando ele estava acordado, o tempo inteiro. Por isso que eu, particularmente, não acredito que exista discipulado sem convívio, literal, sem estar. A gente tem um casal da igreja, a gente estimula isso entre os irmãos, tem um casal da igreja que vem uma vez por semana aqui em casa. E nesse dia, não é um dia que, olha, hoje vocês vão vir, eu vou ensinar predestinação, depois eu vou ensinar, nós vamos aprender escatologia, agora, não, vocês vão sentar na minha mesa, vocês vão comer, vocês vão ver o jeito que eu trato meu filho, eu preciso daí, como alguém que está discipulando, ter Jesus na minha vida para tratar meu filho bem, para tratar minha esposa bem, para preparar um bom banquete, né? Então, eu acredito muito que o discipulado cristão, ele é literalmente ordinário. Quando você pega o Espírito Santo de Deus, por exemplo, João, nas nossas vidas, hoje você é um homem de Deus muito melhor, ou pelo menos eu e você deveríamos ser muito melhores do que nós éramos há um ano atrás. Agora, você consegue sintetizar em 3, 4 páginas do Word os aprendizados que você teve com o Espírito? Não, cara. Por quê? Porque eles são ordinários. Lógico, tem insights que o Espírito traz no nosso espírito, que a gente consegue ter clareza, a gente prega isso para as pessoas, tem, mas nós estamos sendo feitos à imagem de Cristo todos os dias. O apóstolo Paulo fala, nós estamos na frente de um espelho, e o espelho da época não é polido igual hoje, o espelho da época era meio que vulto, né? E nós estamos sendo transformados de glória em glória. Então eu nem percebo, mas o Espírito Santo de Deus está me transformando. Então há essa ordinariedade nas coisas de Deus também, sabe? Eu acho que é um padrão do Senhor em todas as coisas, entendeu? E eu lembrei da vereda do justo também, né? Que é como a luz da aurora que vai brilhando, né? Então, assim, a gente olha para fora, né? O sol tá começando a nascer. A gente faz alguma coisa, toma um café, olha de novo, já tá 8 horas da manhã, que Joinville faz um baita de um solão, 8 horas da manhã no verão. Fala, meu, eu tava nascendo agora. Mas acho que a nossa vida é isso mesmo, né? Você não, parece que quando você olha o sol nascendo, parece que não tá se mexendo, né? E a nossa vida é assim também. Mas se o sol não devagarinho vai subindo, ele nunca vai chegar no meio-dia. E não tem jeito, não dá para você às 7 horas da manhã já ser meio-dia, né? Querido, muito obrigado mesmo eu agradeço da minha parte, né, dos 20 também, mas eu agradeço da minha parte. Mas antes da gente despedir, eu gostaria de orar pela tua vida, pelo teu ministério, tá bom? Por favor, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso de compartilhar a tua palavra, de compartilhar também, Senhor, a amizade que nós temos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo, Pai. Obrigado porque nós temos essa comunhão, Senhor, através do teu Espírito, Senhor, é uma comunhão preciosíssima. Pai, eu quero em nome de Jesus abençoar a vida do Wesley, abençoar o seu ministério, que seja um ministério cada vez mais próspero, Senhor. Ele agora disse uma igrejinha, Senhor, não menosprezando isso, ó Pai, porque há um carinho nisso, eu sei disso, mas, Senhor, eu declaro sobre a vida dele almas sendo enviadas sedentas por ti, Senhor, sedentas pela tua palavra, ó Pai, sedentas por serem transformadas, assim como o teu filho foi transformado, Senhor, que essa unção de transformação da mente, do coração, das emoções, ó Pai, ele possa multiplicar isso em nome de Jesus, multiplicando isso através da liderança da igreja, mas, Senhor, multiplicando, ó Pai, para que as vidas que tanto precisam, Senhor, na cidade de Tu, nas cidades vizinhas, ó Pai, onde quer que ele esteja, Senhor, possam ter a sua sede saciada pela Tua palavra, pela unção sobre a vida dele, Senhor.
Eu declaro sobre a casa dele também, Senhor, sobre ele, sobre a Sara, sobre o Miguel, Senhor, uma prosperidade emocional, ó Pai, onde haja união em nome de Jesus, onde haja compreensão do coração do outro, Senhor, que eles estejam sempre juntos como família, ó Pai, crescendo, ensinando e aprendendo, Senhor, um com o outro e com a Tua palavra, ó Pai. Eu declaro também prosperidade sobre os seus negócios, Senhor, sobre ele, o Valmir, sobre todos que trabalham juntamente com ele, Senhor, que a prosperidade do negócio dele, Senhor, brilha a tua glória, ó Pai, e os clientes e os fornecedores comecem a olhar e ver que é algo diferente, não é só uma habilidade, não é só uma sabedoria humana, mas é a tua mão, Senhor, é a tua palavra, é a tua glória brilhando através dos negócios dele, Senhor. Eu quero abençoá-lo, Pai, em nome de Jesus, e te agradecer, Senhor, mais uma vez por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha, meu querido, muito obrigado. Eu não vou pedir para você imitar o Silvio, fica tranquilo. Isso aí tá no botado. Mas é um prazerzão falar contigo. Manda um beijão aí pra turma toda que tá aí. Manda um beijo pro Beto, saudade do Beto lá na igreja. Saudade de todos aí, uma benção. E você que está nos assistindo, muito obrigado pela tua presença também. Não esquece de deixar o seu like aí, segue o canal, segue aí o Instagram da igreja aí, ó. Deixa eu contar aqui em cima a igreja aí, ó, Comunhão Cultuar. É isso mesmo? Comunidade Cultuar, desculpa Wesley. Comunidade Cultuar lá no Instagram, você vai seguir, tem muita coisa abençoada lá. Eu comecei só a dar uma zapiada, já vi uma palavra muito abençoada do Wesley lá. Amém. Muito obrigado aí pela tua participação mais uma vez, Wesley. Muito obrigado aí por você ter vindo. Até a próxima. Eu que agradeço, João. Deus abençoe, gente. Obrigado. Um abraço.